Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar início ao nosso quarto e último encontro da nossa oficina de redação para o vestibular e Enem. Hoje trabalhando a questão da argumentação com os acadêmicos do curso de Direito, Catiane, Igor e Tylon. Eles estão aqui. E no final eu vou disponibilizar, tanto no chat quanto no grupo, e explicar como que a gente vai fazer a questão da correção das atividades. Tudo bem? Vocês vão enviar essas atividades para a gente, essa redação para a gente poder corrigir. Meninos, fiquem à vontade, a aula é de vocês. Boa tarde, gostaria de agradecer a presença do que estão aqui, espero que todos estejam bem. Galera, perdoem, tá? Se nós comemos palavra, ficarmos nervosos, porque somos acadêmicos de direito e, assim, está sendo um desafio para a gente também, mas a gente preparou o material com muito carinho. E aí, caso for tendo dúvidas, né, porque às vezes a nossa explicação não está tão didática, a gente vai tentando responder. Vocês podem interromper a aula, levantar o bracinho aí, que tem aí na chamada, e fiquem à vontade, tá? Você poderia passar o slide, Thailo? Tá, e aí, como o professor Felipe introduziu, o nosso tema que é argumentação e proposta de solução, né? Que seria, a gente vai estar trabalhando a última competência, mas vamos também retomar algumas coisas que são bem importantes aqui. Eu fiquei com desenvolvimento de ponto de vista, escrita crítica e reflexiva com meu colega Tyler e estruturação da conclusão com meu colega Igor. Pode passar. Então tá, vou iniciar. O que é um ponto de vista? Trazer o conceito para vocês, né? Para o Enem, não é só uma mera opinião pessoal, que você acha tal coisa, mas é uma posição fundamentada, porque o que ele está esperando de um aluno do ensino médio, essa capacidade, né, de conseguir ter o pensamento crítico com consonância com a realidade que ele está. Então, assim, aqui dentro da argumentação e a proposta de solução, por que isso é importante? Eu coloquei aqui, tirei da cartilha do Enem, que a atenção, a advertência que eles colocam, né? Que é importante justamente a clareza do aluno na hora de demonstrar o seu ponto de vista, para conseguir apresentar as propostas, né, que estejam de acordo com a realidade, porque aqui ele vai ver se o aluno ele tem entendimento dos mecanismos que estão disponíveis na sociedade que ele está inserido, né? Então, assim, por que eu vou fazer a retomada também da assimilação e da compreensão da temática? É muito importante porque para você compreender como que... então, assim, para o Enem, como que a gente vai desenvolver o ponto de vista que ele espera para conseguir trabalhar isso do início do texto até chegar aqui na proposta que também vai ajudar. Pode passar a tela. Então, eu trouxe o seguinte método para propor, né? Tá, como a gente vai desenvolver esse ponto de vista fundamentado que o Enem espera. Para ter um resultado eficiente, é muito importante que as ideias se amarrem, né? Então, para o interventor ali, seguir a linha de raciocínio vai ser muito importante. Então, por exemplo, o repertório que você utilizou na sua introdução. Eu coloquei aqui como suposição, eu escrevi esse texto ontem, na hora que estava preparando, para mostrar para vocês na prática, né? Escolhi o eixo temático meio ambiente. Eu acho que a melhor ferramenta, principalmente porque o Enem ele está muito ligado agora nessa da autenticidade do aluno, né? Então o repertório Coringa não vai colar mais. Então, para a gente desenvolver um ponto de vista aqui, o uso da linguagem artística vai ser o melhor caminho, que é uma ferramenta que todos nós temos, e é só questão de saber trabalhar.
Então, escolhi o eixo temático meio ambiente. Eu gosto muito de literatura. Então, assim, Manuel de Barros, escritor mato-grossense, estabelece em sua obra literária a relação humano-natureza, o qual se debruça sobre um aspecto importante de sua identidade. Contemplar as veredas constitui a percepção de mundo do eu lírico. Em consonância, a linguagem poética que o autor utiliza ressalta o ecossistema percebido em seu perfeito equilíbrio, posição subversiva diante do processo histórico do Estado, constituído por avanços latifundiários, degradação e exploração mineral que reverberam nas dinâmicas sociais vivenciadas pelos cidadãos. Vocês podem observar que o repertório que eu utilizei, ele introduz a compreensão do eixo temático e ele conversa com a realidade percebida por mim. Eu usei a minha capacidade de pensamento da minha linguagem artística, um interesse pessoal que eu tenho, para pensar sobre esse eixo temático proposto. A gente sabe que, na realidade do Enem, isso vai ficar mais fácil porque já é feito o recorte do tema. Eles dão todo o recorte certinho, tem os textos motivacionais lá, que, inclusive, já é nesse intuito, não é para copiar dado, é para fazer com que você, enquanto toda a sua trajetória no ensino médio, né, que com os seus conhecimentos históricos, da compreensão que você tem da sua realidade, porque enquanto, por exemplo, cidadã mato-grossense, eu lembrei do Manuel de Barros, que é um interesse pessoal meu, ele é um poeta muito renomado, ele pensa sobre essa questão da natureza, e a problemática que foi introduzida por mim, mas o Enem ele já vai dar para vocês, então ainda é um caminho que vai ficar mais facilitado para fazer esse exercício. Então, eu acho que esse é o pulo do gato. O método da linguagem artística para refletir é justamente extrair a sua subjetividade. Então, eu conseguiria trabalhar em outros eixos aqui, usando um interesse pessoal que eu tenho, com toda certeza. Não é só porque o Manuel de Barros ele é extremamente ligado com essa questão do meio ambiente, das paisagens paradisíacas que tem aqui no Mato Grosso, toda essa linguagem poética. Não, às vezes eu conseguiria usar ele em um outro eixo, por exemplo, que fala sobre cidadania ou educação, sabe? Então, é muito importante fazer essa correlação, né? Organizar as ideias de forma correta. Então, o que eu proponho para vocês? Eu tenho muito interesse, eu gosto muito de futebol, sou apaixonada por futebol. Galera, tudo que tem nesse mundo, que existe nesse mundo, não está solto aqui à toa. Existem processos históricos por trás. Pesquisem, tenham curiosidade, explorem os centros de interesses de vocês e busquem pessoas que falam sobre isso, assim, para um lado científico, mais crítico. E aí o Enem vai observar isso, os corretores vão olhar e você vai preencher a competência. O seu desenvolvimento de ponto de vista vai ficar muito legal. E na hora de propor a intervenção lá também, que os elementos imprescindíveis que o Igor vai dizer mais para frente, vai amarrar, sabe? Você vai conseguir seguir a sua linha de raciocínio do início ao fim. Então, ele é um método muito interessante e é algo que você consegue trabalhar no seu dia a dia mesmo, sabe? Porque quando a gente se interessa pelas coisas, fica mais fácil. Vocês que estão se preparando para o vestibular e para o Enem, né? Eu tenho que estudar história, tenho que estudar geografia, mas tirem esse tempo para fazer esse exercício, porque vai contribuir muito na hora de treinar a redação, tá? Era a minha contribuição, é mais nesse sentido. Os meus colegas, eles vão se aprofundar bastante nas questões técnicas, né, que o Enem exige bastante, ainda por mais que teve bastantes alterações. Mas eu gostaria de saber se vocês entenderam, o que vocês acham sobre, né, se fez sentido para vocês. Eu achei bem interessante, é um ponto que até para nós acadêmicos é interessante estar estudando. Sim, é muito legal isso daí que você falou, porque a gente está vendo um momento de que a capacidade crítica das pessoas, elas estão se perdendo, né?
Então, a gente fazer esse exercício é importantíssimo aqui. Então, eu pensei em trazer isso com muito carinho e eu acho que vai ser de grande contribuição para vocês, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem pegar meu WhatsApp ali com o professor, que eu mando o material que eu usei para estruturar, artigo científico, até os poemas do Manuel que eu tenho. Então, assim, sintam-se à vontade, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês de verdade. Beleza. Obrigado, Kate. Pessoal, eu vou estar dando continuidade na nossa apresentação, e eu vou tratar com vocês a respeito de escrita crítica e reflexiva, né? Que aqui no Enem é um requisito fundamental e de avaliação direta da pontuação de vocês. Então vamos começar pelo conceito, né? Por base, né? Sempre que a gente está falando de redação, a gente está se referindo a um texto dissertativo e argumentativo, e ele exige, né, que você formule suas teses e exerça os seus argumentos em defesa de um ponto de vista, né? O que a Kate trouxe para a gente. E aí, a escrita crítica e reflexiva, ela já vai pegar diretamente, quando a gente olha no campo prático, nos desenvolvimentos. Mas vamos ver o conceito, né? Quando a gente está tratando especificamente, né, da escrita crítica e reflexiva, então a gente está se direcionando ao como você estrutura esses argumentos. Afinal, né, o teor crítico, ele está intrinsecamente ligado ao modo como você questiona o tema, enquanto o teor reflexivo está ligado, né, ao modo como você analisa ele. E esses fatores, né, estão diretamente vinculados à organização dos fundamentos para você apresentar o seu texto. E aí, para efeitos práticos aqui, né, que o nosso maior interesse é a capacitação, é uma instrução para vocês para ter uma maior segurança na hora de formalizar, né, uma redação no Enem ou nos vestibulares, que seja, eu trouxe aqui que a gente tem que entender aonde que isso vai ser avaliado, né? De onde que sai, por que que isso é relevante. E eu vejo como mais que necessário a gente dar uma olhadinha nas competências do Enem, no quesito de avaliação de redação. A gente tem, né, a competência 1, que se refere ao domínio da norma culta e da língua portuguesa, a competência 2, que seria a compreensão do tema gênero textual, a competência 3, seleção e relação e organização de argumentos, né, ela avalia diretamente a capacidade que você tem de defender o seu ponto de vista com coerência, evitando deixar argumentações soltas, frases desnecessárias. A competência 4 se refere à demonstração do conhecimento, né? Se você tem uma estrutura clara de texto, se você usa corretamente os conectivos para manter a coesão, e a competência 5 que se refere à elaboração da proposta de intervenção. Aqui, quando a gente está tratando de desenvolvimento, a gente tem que voltar os nossos olhos principalmente à competência 3 e para a competência 4, porque elas se referem exatamente a você utilizar esses argumentos e ao como você exerce eles, ao como você se faz entender por eles para o corretor, ok? Então, vamos olhar aqui a estrutura básica de como que funciona um desenvolvimento. Eu trouxe aqui um material bem atualizado, que eu peguei essa redação aqui, nota 1000, do Enem 2025, é de um rapaz lá de Recife, essa redação, e como 3 tópicos basilares da estrutura de um desenvolvimento, a gente tem o tópico frasal, né, o repertório e a argumentação. Primeiro eu vou fazer a leitura desse desenvolvimento e depois a gente vai ver cada um desses elementos, destrinchando eles, tá? Então vamos lá. Diante desse cenário, nota-se que a dificultosa promoção de um futuro digno à terceira idade advém de um processo de desenvolvimento nacional pautado na exclusão socioespacial. Isso pode ser constatado de forma evidente, pois o país, desde o período do Brasil colônia, foi construído por práticas violentas como a promulgação da Lei dos Sexagenários, as quais visavam a marginalização de escravizados com mais de 60 anos em detrimento da inserção respeitosa dessa parcela da população no cotidiano brasileiro. Nesse sentido, essa atitude segregacionista mascara há gerações a necessidade de reverter esse revés e naturaliza nos dias atuais o silenciamento desenfreado dos idosos, produzindo culturalmente a ideia de inferioridade desse grupo. Assim, torna-se inegável o contínuo retrocesso da nação acerca das raízes históricas degradantes, à medida que a manutenção
perdi só um minuto. Assim torna-se inegável o contínuo retrocesso da nação acerca do reconhecimento da velhice como importante e inevitável, à medida que a manutenção de raízes históricas degradantes existe. Tá? Agora partindo para os elementos um por um. O tópico frasal. É uma frase, como o nome sugere, que você inicia o seu desenvolvimento e é a partir dela que você já dá uma prévia ao corretor, você já dá um gostinho para ele do que você vai apresentar pela frente, de modo mais genérico. Aqui, né, o estudante utilizou, né, diante desse cenário, nota-se que a dificultosa promoção de um futuro digno à terceira idade advém de um processo de desenvolvimento nacional pautado na exclusão socioespacial. Ele não se aprofundou exatamente, mas só pela leitura do tópico, da primeira frase do desenvolvimento dele, você consegue deduzir o que ele vai abordar mais para frente. Com isso, ele já tem uma introdução do cenário onde ele vai atuar, né? Isso é o tópico frasal. O repertório, né? Por conceito, né, a gente está tratando de todo o conhecimento do mundo que é válido e reconhecido por alguma área do saber, né? Você pode estar se referindo a livros, séries, poemas, músicas, eventos históricos, pinturas, são, são inúmeras possibilidades que vocês podem usar. É através do repertório que vocês vão exemplificar para o corretor o que vocês estão querendo dizer, seja através de uma oposição ou de alguma atitude, de algum acontecimento semelhante, né? Por associação ou por oposição. Aqui no texto que eu trouxe, né, o repertório foi o período do Brasil colônia, né? Utilizou-se de um evento histórico. E ele utilizou do evento para exemplificar para o corretor o que ele queria dizer. Ele queria abordar a respeito da degradação das pessoas idosas, né? Utilizando como exemplo a lei a lei dos sexagenários, né? Políticas públicas que exerciam essa degradação dessa parcela da população. Essa é a função do repertório, né? É você exemplificar o que você quer dizer, é se fazer entender. E a respeito do repertório, a gente tem algumas mudanças muito necessárias a pontuar. Que desde 2023, né, a gente viu que ultimamente cada vez mais tem mais cursos de redação e anteriormente, né, que era uma quantidade massiva de pessoas utilizando modelos prontos, né? E desde 2023, o INEP vem cada vez mais enrijecendo os métodos de avaliação dos repertórios, né? A partir, principalmente agora em 2025, em que o Enem já se exige em que o repertório seja pertinente e produtivo. Você não pode simplesmente se utilizar de qualquer repertório e pontuar só porque ele está no texto. Você tem que, de forma efetiva, escrever, demonstrar e fazer-se entender do porquê que você escolheu aquele repertório para estar ali. Né? Isso, desde 2025, como eu disse, passa a ser um critério fundamental na avaliação das redações. Né? E apesar, né, no final do ano passado, né, quando o Enem lançou a nota deles a respeito dessa nova exigência, surgiu-se muito alarde a respeito disso. Mas, se você, né, dentro do seu texto, continuar focado em descrever detalhadamente e colocar de forma que seja compreensível a sua escolha daquele repertório, não tem o porquê que você se preocupar com isso, né? Desde que você demonstre a pertinência, o porquê que você escolheu aquela série, aquela música, poema, pintura, evento histórico, por que que aquilo está ali, você não tem que se preocupar com a sua pontuação sendo, né, diminuída por conta disso. Continuando ainda, né, nos elementos do desenvolvimento, a gente tem, por último, a argumentação. E aqui eu trouxe ela subdividida, né, nessa ordem de causa e efeito, em que primeiro você expõe a sua argumentação, o que ela faz, qual que é o problema gerado por aquilo, e você retoma ela logo em seguida, né, puxando a consequência dela. Então, aqui vocês podem perceber, através do texto que eu trouxe, que na parte vermelha, né, nesse sentido, essa atitude segregacionista mascara há gerações a necessidade de reverter esse revés e naturaliza, nos dias atuais, o silenciamento desenfreado dos idosos, produzindo culturalmente a ideia de inferioridade nesse grupo. Ponto.
Assim, torna-se inegável. Percebe que nessa transição, uma hora ele está falando de uma causa, o que que aconteceu, e na outra ele já traz a consequência daquilo, né? Tanto que, para conectivo, seria muito comum e é oportuno que vocês usem nessa hora de alternar, vocês podem usar consequentemente, né? Dá para você substituir ali o assim por consequentemente. Consequentemente, torna-se inegável o contínuo retrocesso da nação acerca do reconhecimento da velhice como importante e inevitável, à medida que a manutenção de raízes históricas degradantes existe. É, é um fator oportuno de ser usado que facilita na escrita, né? Quando você pensa em algo, não é tão longínquo você fazer uma ligação de qual que é a consequência diretamente realizada a ela. Então, isso te ajuda a trazer, né, mais corpo para o seu texto. E, né, uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta quando a gente vai tratar de desenvolvimento, quando a gente vai escrever uma redação em si, é justamente, né, o que que eu vou escrever, o que que eu vou colocar aqui que vai ser pertinente. E para isso, né, a gente tem algumas perguntas que você pode fazer para o tema, né, partindo do princípio, né, os temas de redações, eles sempre serão problemas sociais, sempre, né? É o que eu quero que vocês fixem é isso, né? Sempre será um problema. E por consequência, por ser um problema, ele precisa de soluções. Então existem guias, existem caminhos que vocês podem tomar, perguntas a se fazer no tema que vão ajudar vocês a extrair, né, argumentos, linhas de argumentação, repertórios, para vocês começarem a desenvolver isso. Primeira coisa, né, vocês podem perguntar, né, por que que isso é um problema? Né, no caso do Enem 2025, que tratava a respeito da perspectiva no envelhecimento social, né, por que que qual que era o problema dessa perspectiva? Todas as pessoas que estavam envelhecendo tinham acesso às políticas públicas necessárias, né? Quais são as pessoas que ele afeta? Por ser um problema social, né, os temas sempre são problemas sociais, por regra também, ele sempre vai afetar alguém, direta ou indiretamente. Como esse problema surge? De onde ele surge? Quando ele surge, né? E quais são as consequências, né? Essa parte da consequência a gente já tratou. Então, né, a partir dessas considerações, né, vocês conseguem tomar um norte de como prosseguir, né, como continuar o desenvolvimento desse texto, né. A respeito de estruturação de desenvolvimento, essa também eram as minhas contribuições. Agora o nosso colega Igor vai dar continuidade. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar com vocês a respeito da estruturação da conclusão, porque eu acredito, né, que todo mundo aqui que já foi fazer uma redação ou qualquer outro tipo de texto dissertativo, às vezes, ao você olhar para o papel em branco, você sabe as ideias que tem, você sabe o que você quer falar, mas você não sabe como estruturar essas ideias dentro do seu texto. Então, isso é extremamente importante, né, nesse sentido. Eu vou falar como escrever, né, estruturar uma boa redação. Eu vou falar sobre 3 pontos principais, né, sendo a retomada de tese, aí vai ser os outros passos, né, sobre como você colocar, né, tudo que você deve colocar dentro da sua conclusão, e no final a gente vai falar sobre como reformular tudo isso dentro do seu texto, e também vamos fazer uma análise de uma redação nota 1000 utilizando esses passos. A primeiro, né, a priori, a gente vai falar sobre a retomada de tese. Antes de iniciar a sua proposta de intervenção, é muito comum, né, dentro das redações, você utilizar, né, uma forma de relembrar o autor, ou seja, ao leitor, né, a pessoa que está lendo o seu texto, qual é a tese principal. Isso pode ser feito utilizando um conectivo de conclusão, que são aqueles conectivos que devem ser no seu texto, né, que é, portanto, infere-se, mas nesse caso, sendo um conectivo de conclusão, e também parafraseando a sua tese, né, mostrando que os argumentos que você vai apresentar, né, os argumentos que você já apresentou e a proposta de intervenção que você vai colocar ali em diante, eles estão, né, relacionados ao tema da redação. Enfim, pode passar para mim, por favor, Taylor? Sobre a o segundo passo, né, a gente vai falar sobre a estruturação em si. Logo depois do conectivo e da retomada, né, do gancho, você vai começar a estruturar a sua conclusão. E para isso você vai, é claro, apresentar a sua proposta de intervenção.
E para apresentar essa proposta de intervenção, existe um macete, né, que você pode utilizar para você ter uma certa facilidade a mais. No caso, você vai precisar focar nesses 5 elementos aqui. O agente, ou seja, quem vai fazer a ação que você vai propor, a ação, ou seja, o que esse agente vai fazer, o meio modo, ou seja, como vai ser feito, e a finalidade, que é para que vai ser feito, ou seja, qual é como eu posso dizer, qual é o resultado que vai surgir com aquela proposta que você vai abordar no seu texto, e, é claro, o detalhamento. É uma explicação extra que você vai dar. Esse detalhamento, ele não precisa ser especificamente no final, sobre o agente, sobre a ação. Ela pode ser da forma que você quiser. Você pode colocar um detalhamento a mais sobre o agente, sobre a ação, sobre o meio modo, sobre o efeito, a finalidade. Enfim, vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Aqui eu apresentei um gráfico, né, para vocês, e vamos dar uma lida nele, que ele é muito bem, muito simples, né, de você entender. O agente é quem vai fazer, por exemplo, o que colocar, o órgão, instituição ou um grupo responsável, por exemplo, um governo, ou uma ONG, ou a mídia, a escola. Por exemplo, às vezes eu estou tratando vamos utilizar o exemplo da redação mesmo, do tema de redação do ano passado, que foi perspectivas acerca do envelhecimento. Quando você trata desse tipo de situação, aí vamos supor que você fala assim, não, porque dentro da minha argumentação eu coloco que normalmente a gente tende a aprender de forma errônea, né, sobre os idosos, que às vezes eles necessitam de muito cuidado, que eles não conseguem mais lidar com os afazeres do dia a dia, e aí você pensa numa proposta de intervenção para mudar esse tipo de pensamento. Para fazer isso, às vezes você pensa, ok, eu posso fazer com que as escolas façam campanhas para esse tipo de situação, ou até mesmo pelo próprio Ministério da Educação, como está o exemplo aqui no gráfico, na tabela. A ação. A ação é o que esse agente vai fazer. Nesse caso, ou seja, a medida prática, né, que ele vai tomar para enfrentar esse problema. Ou seja, bem aqui eu coloquei no exemplo, ele deve implementar oficinas de literárias digitais. Por exemplo, o Ministério da Educação, ele poderia implementar oficinas de literaturas digitais para incentivar, né, ou seja, para educar melhor os jovens a aprenderem mais sobre os idosos e como e que eles não são incapazes, né, que eles não são, como eu posso dizer, inúteis dentro da nossa sociedade. O meio modo, ou seja, como vai ser feito, né, ou seja, os recursos e ferramentas, né, ou a metodologia que vai ser utilizada para essa ação ter o resultado que você deseja. Nesse caso, eu coloquei por meio de parcerias com empresas de tecnologia e palestras de especialistas no assunto. E o efeito finalidade, ou seja, qual é o resultado que toda essa proposta de intervenção vai ter? O que você espera que tenha? Você espera que melhore e, é claro, né, vai colocar isso de forma positiva, né, no seu texto. Para que será feito? O objetivo a curto ou longo prazo e o impacto esperado, com o intuito de capacitar os jovens contra a desinformação. Também é uma excelente forma, né, de colocar. E o detalhamento é uma explicação extra, um argumento ou um exemplo adicional sobre qualquer um dos pontos anteriores, ou seja, você pode colocar um detalhamento acima do agente, da ação, do meio modo ou da finalidade. Normalmente é mais comum a gente colocar no meio modo, tanto que eu vou fazer uma análise depois de uma redação nota 1000, que inclusive é a mesma redação que o colega anterior, o Tylon, estava explicando, e aí eu vou exemplificar ela para vocês. Por exemplo, tais oficinas ocorrerão no contraturno escolar, ou seja, esse aqui é o meio modo, como essas oficinas vão ocorrer. Um outro exemplo que eu coloquei aqui, num quadro em marrom, é uma observação, evitar agentes genéricos, como, por exemplo, a sociedade ou alguém, ou seja, às vezes você vai estruturar a sua conclusão e ao invés de você colocar um agente muito específico, por exemplo, o Ministério da Educação, você vai colocar a sociedade, alguém tem que... Entende? Isso soa como uma forma de falta de repertório. E como você consegue o repertório, como os outros colegas anteriores já falaram, utilizando uma boa leitura, assistindo bons filmes, né? Isso vai agregando com a sua personalidade para que você consiga um bom repertório sociocultural para conseguir utilizar na sua argumentação mais para frente. Pode passar para mim, por favor, Taylor? Aqui. O terceiro ponto, né? O final,
o fechamento, ou seja, a última oração do seu texto, ou a última frase do seu texto, ela deve encerrar a discussão. É interessante demonstrarmos como a situação sobre a problemática estará após realizarmos as soluções. Ou seja, é o que eu disse anteriormente, depois que você coloca a sua proposta de intervenção, você tem que colocar o que você espera com isso, né, no futuro, né? Qual que vai ser o efeito dessa sua proposta de intervenção? Você tem que colocar o que você acredita que vai acontecer se essa sua proposta de intervenção for em prática. Uma técnica é fazer a retomada cultural. Por exemplo, se você começou o seu texto citando um filme, um livro, um filme, ou uma lei, ou um filósofo, use o fechamento para dizer que, com as ações que você propôs, aquela realidade fictícia ou ideal será finalmente concretizada, ou deixará de ser um problema. Passa para mim novamente, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui isso em prática para ficar bem mais visível. Ó, primeiro, a gente vai ver visualmente como seria. Então, primeiro, dentro da sua conclusão, do seu parágrafo de conclusão, você vai colocar um conectivo de conclusão, pode ser, portanto, infere-se que fica ao seu critério, né? Contanto que você não repita, né, muitas vezes esse seu mesmo conectivo de conclusão para ele não ficar redundante dentro do texto. A retomada de tese, como eu falei anteriormente, é praticamente você parafrasear o título, né, do tema de redação, ou colocar ele de uma outra forma, ou simplesmente deixar o sentido dele ali intrínseco no seu texto. E aí depois a gente vai passar pela tabela que eu informei anteriormente, que é o agente, a ação, o agente, quem vai fazer, a ação, o que ele vai fazer, o meio modo, como ele vai fazer, o efeito, o que vai acontecer se ele fizer isso, o que eu espero que aconteça, e o detalhamento ele pode ser feito em qualquer um desses outros aí. Pode ser no agente, na ação, no meio modo ou no efeito. Normalmente é utilizado no meio modo. E a frase de encerramento, ou seja, uma produção do futuro positivo, ou seja, depois que você apresentou a proposta de intervenção, você vai falar, né, o que você espera, né, que isso seja, né, normalmente com uma retomada sociocultural, tipo, você citou um livro lá anteriormente, que fala sobre um problema, né, que está relacionado com o tema, e aí você fala, olha, se isso aqui acontecer, aquele texto ali, aquela obra, né, que tal autor escreveu, por exemplo, não vai acontecer, vai ser uma irrealidade, vai estar mais próximo da ficção do que da realidade, por exemplo. Passa para mim, por favor. Agora a gente vai ver uma redação, né, para a gente ver em prática como funciona essa questão. Perceba que as cores correspondem a cada um dos elementos daquela tabela. Por exemplo, o agente está em vermelho, a ação está em azul, o meio modo está em lilás, o detalhamento está em verde e a finalidade, o efeito está em rosa. Eu vou ler para vocês. Previamente, portanto, aqui, perceba que previamente, vírgula, portanto, é um conectivo de conclusão, ou seja, previamente, portanto, aqui ele está iniciando a conclusão dele, utilizando o conectivo. Uma medida que perpetue perspectivas positivas ao envelhecimento populacional. Como eu disse anteriormente, essa redação é do tema do ano passado, né, que era perspectivas acerca do envelhecimento no Brasil, na sociedade brasileira. E aqui ele está praticamente parafraseando o texto dele. Uma medida que perpetue perspectivas positivas ao envelhecimento populacional, ou seja, uma medida com que faça que a gente tenha perspectivas positivas sobre o envelhecimento da população brasileira, aí ele é um parafraseamento do texto, do tema da redação do ano passado. Logo, ponto final, logo, cabe ao Poder Executivo Federal, aqui perceba que ele vai começar a falar da ação do agente, ou seja, quem vai fazer a ação que ele vai propor, o Poder Executivo Federal, mais especificamente ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ou seja, qual é o agente dele? O Poder Executivo Federal, mais especificamente, o Ministério Público, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Aqui em azul, o que vai ser a ação, né? O que eles vão fazer? Fomentar a respeito à terceira idade, ou seja, o que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania deve fazer? Fomentar a respeito da terceira idade, ou seja, falar sobre o assunto, discutir sobre o assunto. E como que eles vão fazer isso? É o meio modo que está em lilás. Tal ação ocorrerá por meio da criação do Projeto Nacional Vida Feliz, o qual engajará debates públicos. Ou seja, aqui ele vai falar o meio modo, ou seja, o que ele falou a ação anteriormente e como essa ação vai se dar. Ele falou, vai existir, né, uma criação de um projeto, cujo projeto vai ser Projeto Nacional Vida Feliz, o qual vai engajar debates públicos.
Mas aí ele colocou um detalhamento, né, que está em verde. Como isso vai fazer também? Ministrado por idosos nos 5.570 municípios brasileiros, a fim de desmitificar ideais advindos da colonização do Brasil e de protagonizar a atuação das pessoas idosas no combate direto e frontal à marginalização sofrida por elas. Ou seja, que ele está dando um detalhamento de como vai ser feito, né, essa ação do poder dos direitos humanos e da cidadania, né? E aqui ele falou que vai ser ministrado debates públicos com idosos, ou seja, os idosos vão ser os protagonistas desses debates, que assim eles vão enfrentar diretamente essa problemática, né, que ele falou. E aí, em rosa, né, logo após, ele fala sobre a finalidade ou efeito, ou seja, aquilo que ele se espera. O que vai acontecer se essa minha proposta for de fato efetuada? Culminando na promoção da dignidade a essa parte da sociedade. Ou seja, com essa proposta, com essa ação, o que eu espero que isso aconteça? Eu espero que exista, né, uma maior dignidade para essas pessoas mais velhas. Simples assim. E ao final, ou seja, bem ali, ó, depois da frase em rosa, começa, ponto. Afinal, não é aceitável que, em um país democrático, a população envelhecida seja, como denunciado por Clarice, invisibilizada. Nesse texto, ele faz o que eu falei no slide anterior, que claro, o fechamento, ou seja, ele termina a discussão com uma retrospectiva cultural, ou seja, aquilo que ele citou no começo do texto, é porque eu não mostrei o começo do texto, porque a gente está aqui tratando de conclusão. Mas toda a redação desse rapaz, ele está disponibilizada, né, no site do G1, se vocês tiverem interesse, né, e pesquisarem, né, por redações nota 1000, lá vai aparecer, tá tudo, o texto inteiro dele está lá, praticamente. Então, e não só dele, como de outras várias pessoas que também tiraram nota 1000 no Enem ano passado e nos outros anos anteriores subsequentes. E no começo do texto desse rapaz, ele começa citando uma obra de Clarice Lispector, que fala, né, que tem correlação com o assunto do texto. E ao final, ou seja, no final do texto, ele retoma aquele assunto que ele falou no começo. Afinal, não é aceitável que em um país democrático a população envelhecida seja, como denunciado por Clarice, ou seja, que é a autora da obra que ele citou no começo do texto, seja invisibilizada. E é praticamente isso, né? Essa é a essência de uma estrutura. Não é algo tão complicado assim, né, como você pode ver, é simplesmente para você conseguir estruturar as ideias que você tem dentro do seu texto para você conseguir realizá-las depois. Então, é praticamente isso, né, a minha parte, né, sobre o nosso trabalho, e é isso, né? Tem mais alguma coisa a acrescentar, Otávio? Tenho, só para a gente finalizar, primeiro, né, agradecer a todos que estão aqui, e também a gente montou um arquivo para que quem esteja assistindo pode tirar print aí do QR Code, acessar e baixar, que é um arquivo em que ele tem diversos temas de redação e sobre diversos eixos temáticos, né? Como a gente falou aqui anteriormente, cada vez mais o Enem vem enrijecendo essa questão de modelos prontos, textos que não têm muita harmonia. Então, o melhor jeito hoje em dia de você se preparar, de estar preparado a fazer um bom texto, né, é que você treine por diversos eixos. E nesse arquivo, a gente colocou temas de redação do texto do meio ambiente, sociedade, cidadania, tecnologia, esportes, enfim, são diversas áreas do conhecimento em que você pode usar para exercitar, e treinar, né? Você pode só escanear o QR Code, acessar o Drive e baixar. E lá também a gente colocou um prompt de comando para você usar qualquer inteligência artificial, chat GPT, para que você corrija a sua redação. Não é para mandar ela fazer por você, não, tá? Que a IA ela é uma ótima ferramenta para a gente aprender, mas ela tem que ser usada, né, com sabedoria. E ela é muito boa para corrigir, né, no prompt a gente deixa especificado que é para ela corrigir com base nos critérios do Enem, que são critérios mais gerais que você pode usar para qualquer outras bancas, que também são avaliadoras de redação, e o prompt ele já especifica para ele avaliar conforme as 5 competências e justificar cada uma delas, né? Então, tem vários temas de diversos eixos, vocês uma vez por semana, vocês peguem para fazer uma redação, corrijam, né, e vão anotando as notas que o chat vai dando para vocês, e vão se aprimorando. Era isso, essas eram as contribuições que a gente tinha para fazer.
Eu espero que tenha ficado claro, que a gente tenha contribuído para o conhecimento de alguém que esteja assistindo. Muito obrigado. Obrigado, Tylon. Obrigado, Catiane. Obrigado, Igor. Vocês foram espetaculares. Parabéns, muito bom. E nós estamos encerrando. Hoje é o nosso último dia aqui nesse processo que a gente fez ao longo aí das últimas semanas. Agora eu vou colocar no grupo para os alunos que estão participando, e vou deixar também no YouTube, no comentário fixado e na descrição do vídeo, um link, na verdade 2 links, mas o mais importante é um link que vai dar para vocês uma formulação, tá? Uma proposta de redação. Exatamente igual é no Enem, exatamente igual é na NEMAT, que aí nós teremos essa proposta. Vocês vão escrever, vocês podem fazer no caderno, ou imprimir e fazer na própria proposta mesmo, mas é importante que vocês façam à mão. Não vão ser aceitos arquivos digitais. E aí, no segundo link, que é um formulário, vocês vão preencher alguns questionamentos e vão enviar o nome, o WhatsApp, para a gente poder fazer o retorno disso, e vão enviar essa foto que a equipe deste projeto, da nossa oficina, vai fazer a correção, né, como nos mesmos moldes, realmente, que é a correção do Enem, a correção do vestibular da NEMAT. Então, nós vamos poder trabalhar com isso, para vocês poderem justamente terem um feedback, terem uma resposta, já para irem melhorando seu trabalho, tá bom? Eu vou colocar no grupo agora, já está tudo pronto, vou colocar nos comentários fixados na descrição do vídeo no YouTube, para quem quiser, tá bom? E aí, espero que vocês apreciem esse trabalho que a gente está fazendo, né? E se tiver interesse, meu telefone está lá, eu estou no meu WhatsApp. Se quiserem continuar, a gente pode reofertar essa oficina num segundo semestre, para a gente poder atender mais pessoas, tá bom? Vou pedir agora para quem estiver na reunião abrir as suas câmeras, para a gente tirar aquele print legal, para ficar registrado, tá? Para que todo mundo possa realmente ter a gente tem esse registro, que também é importante. Certo, pessoal? Todo mundo sorrindo? Maravilha. Eu vou encerrar a gravação agora.